Alô, você do outro lado da telinha, eu sou o Jefferson, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Polmorph, o Imbatível. Hoje, mais um jogo aí do primeiro congresso de xadrez aí dos Estados Unidos, ocorrido em Nova York, em 1857, grande clássico do xadrez romântico, né? E nosso herói de negras, nosso gênio, nosso mago das combinações, contra o já conhecido Louis Poulsen, né? Um alemão que é, é um jogador bem forte, estava lá nos Estados Unidos e não por acaso foi convidado a participar do torneio, né? E, bem, o Pomorfo já ganhou dele algumas vezes, hoje está jogando de negras aqui, né? E realmente eu escolhi essa partida porque realmente eu achei muito bonito assim, né? O Pomorfo tem um estilo muito singular de jogar, para mim é um dos estilos mais bonitos da história do xadrez. Sua simplicidade e sua precisão de cálculo assim realmente são absurdos, são muito bonitos. É um xadrez belo de você assistir, né? E sem mais enrolação, vamos direto para o jogo, que é o que realmente importa aqui nesse canal. Vamos embora. E4, E5, nós temos uma abertura aberta, típica de jogador de ataque, e no auge do romantismo, né, dois grandes românticos, tipo Pomorf e Louis Poulsen, não ia ser diferente, né? Vem muito gambito rei, vem muito bispo C4 italiano aqui, enfim, né? Às vezes vem o C5 também de vez em quando, né? Coisas bem para frente, bem agressivas. Totalmente diferente do estilo de hoje, que acho que predomina, né? Estilo mais posicional, mais estratégico, em detrimento da beleza do xadrez, minha opinião pessoal, né? Mas que funciona, né? Tanto é que Kramnik e jogadores como Magnus Carlsen, por exemplo, são jogadores posicionais e têm mais de 2.800 pontos de rate, né? Então, talvez não seja bonito, mas é extremamente funcional o jogo posicional. Bom, mas eu estou aqui pela beleza, então vamos continuar com a nossa partida, né? Cavalo F3 atacando, cavalo C6 defendendo, cavalo C3, tirou aí, né? Por enquanto a abertura dos três cavalos, e cavalo F6, abertura dos quatro cavalos. Eu acho que é bem, para era, né? Para época romântica, é bem tranquilo, né? Uma jogada simétrica, totalmente simétrica a posição. E os dois jogadores estão mais tentando desenvolver sem grandes complicações, pelo menos nessa fase bem inicial, né? Que não é comum, que normalmente o Pomorfo às vezes já chega arrebentando, né? Bispo B5, né? Meio que um movimento de espanhola, Rui Lopes, mas bem característico, né? Bem tranquilo. Bispo C5 seria mais meio que um bispo mais italiano, né? Apontando para o ponto F2. E ambos os lados já estão prontos para rocar curto. Enfim, uma abertura bem jogada até aqui, né? Normalmente a gente vê o morfo desenvolvendo rápido e as brancas, o adversário, no caso, com problemas de desenvolvimento, mas não é o caso, né? Poulsen tem se saído bem até agora. Rock, tranquilo, de ambos os lados, né? Sem mais, né? E aqui, cavalo toma E5, já começa a primeira complicação, as brancas vêm para cima, buscando a iniciativa e querendo, né, começar aí os trabalhos, vamos por assim dizer. Torre E8, o Pomorfo simplesmente não quis retomar, né? Não sei se ele tivesse com medo de um F4 aí, uma grande iniciativa por parte das brancas, simplesmente ele traz a torre para uma coluna aberta, né? Uma coluna que vai proporcionar maior atividade para essa torre aí, né? É, não, uma jogada de desenvolvimento, por que não, né? Cavalo toma C6 e D toma C6. A estrutura do Polmorph fica um pouco feia, né? Esses peões dobrados aí normalmente não é bom negócio.
Mas claro que tem muito jogo pela frente e todo sacrifício traz consigo uma compensação. No caso, ele tem as duas colunas centrais abertas aí, né? Se ele conseguir colocar a torre, enfim, né? A diagonal para o bispo também de casas brancas da negra aqui também se abre. Então, são trocas que tem seu lado bom, seu lado ruim, depende de como é que vai ser jogado isso aí, né? E nesse momento já é um ataque direto esse peãozinho central que está sozinho, sendo defendido apenas pelo cavalo, né? As brancas ignoram, jogam aqui o bicho para C4. Acredito que a ideia por trás seja realmente apontar para o ponto F7, né? O bom e velho ponto F7. Tema de muitos sacrifícios, de muitos golpes táticos e combinações demolidoras, principalmente nessa época romântica do xadrez, né? Simplesmente largou aquele peãozinho lá, né? O Morph joga B5, né? Bem ativo aqui. Já abre uma segunda diagonal para o bispo de casas brancas e já ataca aí, já dá um espetão nesse bispo aí, perguntando qual vai ser, né? O que é? Bispo é 2. E aqui, beleza, eu já posso meio que falar mal dessa jogada, né? Porque eu achei realmente muito passivo, né? Eu não sei nesse momento o que ele tem em mente, mas um bispo B3 pelo menos manteria o bispo numa diagonal mais acesa, né, no jogo. Aí ele, sei lá, na minha opinião tá mal colocado. Pode até estar bem colocado, mas eu olho assim e não vejo uma grande vantagem nessa jogada, não. Ficou muito estranho o bispo aí, porque isso. Cavalo toma E4, né? O jogador de brancos realmente não queria ele abdicou desse peãozinho, não quis defender. Pô, Morph, né? Estrategicamente, taticamente, malandramente, vai lá e toma esse peãozinho, por que não? Cavalo toma E4 aí, já está tocando no bispo, mas a torre aí que a gente tinha falado anteriormente na coluna aberta vai se encarregar, né? Torre toma E4. E aqui o Luiz Poulsen, né, dá um duplo, né, vamos por assim dizer, porque ele está atacando a torre diretamente, né, um tiro a queima-roupa, por assim dizer, e o peãozinho que está ali atrás, né, justamente o peão dobrado, né, que todo peão dobrado normalmente costuma ser uma debilidade, né, porque ele vai ter que ser defendido por outras peças e não por outro peãozinho, que seria muito mais simples e fácil, né. Torre E6, acredito, né, para manter a torre ativa aí e simplesmente segurar esse peãozinho aí, essa debilidade, né? Acho que basicamente é isso. C3, acredito com a ideia simples aqui de jogar D4 e tirar esse bispo dessa diagonal. Acredito que seja isso. Mas vem esse lance muito fino. Dama D3, que impede o avanço e prende esse bispo de casas negras, pelo menos temporariamente. Tá vendo que com esse peão central não podendo sair, mantenha o bispo, né, apontando para F7 e realmente meio que complica um pouco ou pelo menos tenta complicar, né, o desenvolvimento das brancas. B4, um lance realmente bem útil, né? Já dá um ataque direto no bispo e abre uma outra diagonal, já que a outra opção já não é mais possível por causa dessa dama aí que está incomodando, né? Criar problemas para o adversário sempre deve ser uma preocupação sua, né? Nos jogos de xadrez. Bom, tem que mover o bispo para algum lugar. E o Pomorf joga bispo B6 aqui, mantendo o bispo na diagonal. Uma coisa que é bem interessante, né? Acho que não precisa ser um gênio do xadrez para saber,
é que quando o seu adversário está tentando deslocar muito a sua peça e tal, que você está incomodando, entendeu? Às vezes você não está enxergando o porquê, mas, pô, você não vai tirar dali. Às vezes você não está enxergando o porquê, mas o cara está se esforçando muito para tirar uma jogada, uma peça, aliás, ou uma casa, o cara está lutando muito por aquela casa, porque alguma coisa ele tem ali. Então, uma das coisas que você tem que fazer é não ceder assim tão facilmente, né? Mas, enfim, continuando. A4 aqui, e rola realmente uma expansão direta aqui na ala dama. As brancas estão vindo com tudo, né? E seria muito desagradável que esse peãozinho aí avançasse mais uma. Então eu acredito que a melhor jogada seja tomar mesmo. E, enfim, vai ficar com a estrutura meio feia, né? Porque peão isolado, peão dobrado, mas é o que tem para hoje, né? Dos males o menor. B toma 4. E aqui, dama toma 4. Normalmente, quanto mais centralizada a dama, melhor, entendeu? Essa dama em A4 aí, ela fica muito longe da ala do rei e ela fica meio sem casa, assim. Claro que a ideia dele é que esse peãozinho tá caindo, né, gente? Esse peãozinho aí de C6. Tá caindo porque tem uma bateria de bispo e dama sobre ele. Então, o Morph vai ter que mexer nisso aí de alguma forma. Inclusive é uma forma realmente bela, né? Acredito eu. Só que não, bispo D7, trolei. Na verdade ele só reforçou o ponto aqui, né? Bispo D7 para segurar esse peãozinho aí, já que a estrutura já não está lá essas coisas. E esse peão ele está cravado, né? Uma cravada relativa. Porque não é ilegal ele mover, mas seria um erro tático grosseiro, porque estaria entregando a dama aqui em A8, né? Que está sendo atacada de raio-x pelo bispo. Enfim, sem mais. Torre A2, realmente eu não sei o que isso ajuda. Ah, tá, pode crer. Ele tá tentando segurar esse peão. Se ele tira o bispo logo de cara, para qualquer lugar que fosse aqui, ele perderia o peão, ele largaria mais um peãozinho e ele não quer isso, ele quer manter o material. Então eu acredito que a ideia por trás seja essa, né? Segundo a minha humilde opinião. Posso estar errado, mas acredito que torre A2 e tirar o bispo seja realmente a ideia do jogador de brancas aqui nessa posição. E aqui tem a torre de A8. Realmente dá um show de como você deve proceder numa abertura. Por exemplo, rei rocado, muito bem seguro, as duas torres em coluna aberta, né? A única coluna aberta do jogo é essa, né? Conectadas e dominando totalmente a coluna. Os bispos estão atacando, né, de raio-x aí a ala do rei, né, do adversário. E eu sempre gosto de ficar observando essas coisas assim. Eu sou muito observador nesse ponto. Sou detalhista meio que ao extremo mesmo. Eu gosto de ficar olhando e observando esse tipo de coisa. Por quê? Porque quando você olha a posição das brancas, olha só. Tudo bem, o rei está rocado, ponto positivo, né? Não vamos só sentar o pau aqui. Vamos falar o que é bom e o que não é. Vamos supor, esse bispo de casas negras não saiu. As torres estão totalmente desconectadas e a dama ela está muito no canto do tabuleiro, ela está longe da ação. Se começar a acontecer um tiroteio aqui na ala do rei, dificilmente as peças vão ter tempo de voltar, entendeu? E isso é explorado de uma forma brilhante pelo Paul Morphy. Ele, no quesito material versus tempo, ele realmente é genial, porque ele sacrifica mesmo material, não tem medo, como todo bom romântico, e não dá tempo do adversário respirar. Depois que ele faz o sacrifício dele, é praticamente mortal. Tá
tudo friamente calculado, praticamente acabou assim, né? Pois bem, as brancas jogam e fazem, na minha opinião, o inocente dama A6, que tem o único intuito óbvio aqui de trocar as damas, né? E, bom, eu achei bem infantil, para não dizer um erro colossal e perdedor, porque realmente é muito pobre, né? De estratégia, né? Ah, vamos trocar a dama aí e tá tranquilo, entendeu? Talvez ele queira realmente levar para um final, né? Já que tem peão dobrado e peão isolado, embora o bispo negro esteja segurando essas debilidades aí, pelo menos por hora, né? Mas o que seria da beleza do xadrez se não houvesse os erros humanos, né? O Leôncio Garcia, que tem uma série de vídeos no YouTube chamado Partidas Imortais, um negócio desse assim, ele sempre fala desse tipo de coisa. Você pega, por exemplo, dois jogos entre máquinas, o computador, a engine, é um jogo bem feio, né? Porque, enfim, não tem essas falhas que fazem com que aconteça o que vai acontecer agora, né? E aí, agora é a posição crítica da partida. A gente já mostrou, já falei sobre todas as peças do Morph estarem muito bem conectadas, a desconexão das peças brancas, e aí você sabe que você tem que fazer alguma coisa. É o tipo de momento que você olha e fala, não, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Agora tem que sacrificar alguma coisa, tem que ser feita. Não pode seguir o jogo normalzinho, entendeu? Senão as brancas estabilizam, colocam as peças nos lugares e aí já era, né? Como é que você vai ganhar? O que adiantou, né? Pois bem, segurem-se na cadeira que agora ela viu uma bomba do Polmorfo, né? Dama toma F3. Sei lá, coloquei 2 pontos de exclamação porque eu realmente fiquei chocado com essa jogada, embora ela não tenha me surpreendido assim. Eu realmente consegui encontrar. Fiquei super feliz com isso na minha análisezinha de tabuleiro, né? E aqui não tem nada melhor do que G toma F3. Torre G6 cheque. Já entrando de bicho aqui nessa coluna aberta. Muito belo. Praticamente só tem uma. Rei H1. Bispo H3. Já é outro lance de iniciativa muito enérgico. Dando um tiro aí nessa torre. Aqui vem torre D1. Não sei se é a melhor jogada, mas é muito difícil agora você dizer uma melhor jogada, né? Realmente fica complicado porque a posição tá bem difícil já para as brancas aqui. As negras já têm enorme vantagem, mas tem que saber conduzir bem, entendeu? Eu até aconselho você calcular todos os lances direitinho e ir procurando lance a lance para saber a combinação certa, que uma combinação errada, já que você entregou uma dama, poderia ser fatal, né? Mas se você calcular bem, eu não acho que seja muito difícil de você realmente encontrar, né, os lances do Polmorph aqui. E esse sacrifício de dama realmente é fascinante, né? Bispo G2 cheque, né? Querendo arrancar o rei um pouquinho desse campo. Rei G1. E agora bispo toma F3 cheque. Repare que o Morph ganha um peão, dá um cheque a descoberto, e nesse cheque a descoberto ele já está atacando a torre ali, né? Então realmente é muito forte, muito, muito forte. Só para ir melhorando ainda mais, né? E massacrando, né? Rei F1. E aqui, bispo G2, cheque de novo, né? Não é bom você ser materialista, principalmente que você entregou a dama, né? Você tem que matar o jogo, uma vez entregue a dama, e não pode ir para a direita, não pode ir para a esquerda, só tem uma opção aqui. Rei G1. E aqui, bispo H3, cheque, outro ataque a descoberto. Mais uma vez deixando só mais uma opção, né? Você repara que com mesmo 2 torres, dama e bispo. Esse bispo, então, coitado, né?
tá até agora sem saber o que é entrar no jogo. Pô, tomou a lenha careca aqui, como diz na minha área. Vai arrebentando, massacrando, amassando e não deixando. Aqui tudo, até agora tudo foi forçado, né? As brancas não tiveram chance de fazer nada até agora, só de responder aos ataques fulminantes do Polmorph. RH1, única, né? Sem mais. Bispo toma F2, coordenação de peças incrível, dominando tudo aqui o Polmorph. Realmente bem desesperado, né? Posição das brancas. Dama F1 querendo entregar peças a fim de tentar sobreviver, né? E fazer dessas duas torres aí que estão dormindo alguma coisa depois no final. Bispo toma F1, aceita, simplesmente. Torre toma F1, e nesse momento nosso bispo de Casas Negras está caindo. Mas Polmorph, com todos os seus recursos, com o seu brilhantismo e com a sua precisão cirúrgica, vem e arranca isso aqui, ó. Torre A2. Colocando a torre na sétima, nesse caso na segunda fila, né? Mas quem conhece um pouco de teoria, ou quem não conhece, fique sabendo agora, sabe que quando você coloca uma ou duas torres na sétima, é muito provável que você vença uma partida. Dificilmente você vai perder, tá? Então é uma ameaça gravíssima. Não só segura o bispo, mas coloca uma torre. Olha como é que ele faz múltiplas coisas com apenas um lance bem simples, né? E aqui torre A1, realmente, bom, não vai dar tempo, né? Morph cirúrgico aqui, né? Vai lá e joga torre H6. Realmente, acho que não tem mais praticamente nenhuma saída, né? D4 ainda tentando abrir a diagonal para o bispo e tentar conectar as torres e tentar estancar de alguma forma esse ataque do Polmorph, mas o rei está muito exposto e apesar do material estar igual, né, é impossível aqui escapar desse mate aqui, né. Alguém sabe dizer qual foi o lance do Polmorph que praticamente fez as brancas abandonarem? Sabendo ou não, lá vou eu. Bispo E3 aqui. E qualquer coisa que as brancas façam vão levar mate muito rapidamente. E por um acaso nem conseguiu conectar as torres as brancas, né? Mais uma vez aí a importância aí do bom desenvolvimento, né, de peças e principalmente o feeling de você realmente ver o momento que você deve sacrificar para pegar a iniciativa e detonar o adversário, né? Eu acredito que se ele troca as damas ali, a história seria muito diferente. E, mais uma vez, muito bela, principalmente pelo sacrifício de dama, né? Normalmente, sacrifício de dama mexe com o meu coração, porque é muito bonito, né? Se eu não me engano, é mate 2 aqui. Claro que se ele entregar muito material, mas não tem jeito, tá perdido. Não vai valer de quase nada. Então, é isso aí. Essa foi a partida de hoje, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Forte abraço e até a próxima. Fui.